Mais uma entrevista pro canal, e a entrevistada de hoje é a Jeane. Ela trabalhou em Wilderness, inclusive o Wisconsin fica bem no norte, né? Isso Dos mesmo. Estados Unidos. Ela vai contar pra gente como foi a experiência dela e passar por todos os pontos importantes de um empregador e dizer pra gente se ela recomenda esse lugar ou não. Muito obrigada por ter topado, Jeane. Fico muito feliz de você estar aqui, de trazer a sua experiência desse empregador. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite também. Sempre acompanhei muitos vídeos do canal e tô bem feliz de compartilhar minha experiência aqui. Prazer é meu. Tá, então se apresenta um pouquinho, fala de onde você é, o que você faz de faculdade, como que você foi parar em Wilderness e essas coisas. Meu nome é Jeane, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, e eu descobri esse mundo do intercâmbio porque eu trabalho numa agência de intercâmbio. Então, antes de eu começar a trabalhar com uma agência, eu tive uma experiência no exterior, na Inglaterra, e aí eu cursava engenharia ambiental naquela época, que hoje em dia não tem nada a ver comigo. E aí eu acabei voltando para o Brasil e desisti da faculdade de engenharia ambiental. Fiquei um tempo fora, né, sem estar estudando, mas eu continuei trabalhando, comecei a trabalhar na agência, na verdade, logo depois que eu voltei do intercâmbio. Aí surgiu essa oportunidade de fazer work and travel. Desde que eu comecei a trabalhar na agência, eu já fazia vendas desses tipos de programa e me deu uma vontade enorme de eu mesma experimentar isso. Me inscrevi no programa e fui no final do ano passado. Eu tô cursando atualmente administração, fui pra lá e foi uma experiência incrível. Me fala um pouquinho do empregador, porque se eu não me engano, o Wilderness é um resort de hotéis, ele não é uma estação de esqui, eu tô enganada. É um resort de hotéis e parques aquáticos, não tem nada voltado a esqui lá, esportes de neve. Mas neva? Neva bastante. Neva bastante. O que você fazia lá? Então, eu vou contar o rolê desde o começo, né? Quando eu tava procurando pelos empregadores, eu conversei com um menino que foi meu cliente, inclusive, e que foi pro Wilderness. Ele foi por conta da recomendação de uma outra menina que também é daqui de Chapecó e que também foi pra lá. Então, temos 3 chapecoenses que tiveram a experiência de ir pro Wilderness. Eu conversei com ele e ele me passou um feedback super positivo. Eu fiquei muito empolgada, assim, com as coisas que ele me falou, do jeito como era a empresa e como as coisas aconteciam. E aí eu decidi aplicar pra ir pra lá. Quando eu apliquei pra vaga de Food and Beverage, só que eu nem prestei atenção nisso na época, né? Mas essa vaga, ela também eles estavam entrevistando era a mesma entrevista para 2 categorias, então era Food and Beverage e Resort Worker. Então a pessoa poderia trabalhar nas 2 vagas. E o que engloba o Resort Worker dentro do Wilderness? Existe a parte de atrações. Então, lá eles têm várias, além do hotel em si, tem também os parques aquáticos e várias opções de entretenimento. Então, tem golfe, kart, tem laser tag agora, tem escape room, então tem várias atividades. E eles precisam de gente para trabalhar nisso. Então, dentro do Resort Worker também tem gente que trabalha no Attractions e gente que trabalha no Front Desk. E eu não sabia disso, né? Eu só descobri quando cheguei lá. Aí eu fui no dia da orientação, eles me contrataram. Eu fiz a entrevista, na verdade, nem foi com o Wilderness, né? Eu fiz a entrevista com o sponsor e eles gravaram a minha entrevista e mandaram pro Wilderness. Eles me contrataram com base na entrevista. Então eu acho que eles deviam ter, assim, uma ideia do nível de inglês dos participantes e aí lá no dia da orientação eles direcionavam para as vagas. Então eles me perguntaram se eu gostava de criança. Eu falei que gostava, mas que, né, se tivesse como preferir não trabalhar em trabalhos com as crianças, melhor. E aí ela falou, eu tenho... E aí e até a mulher do RH falou assim, não tem problema se você não gosta de criança, você pode me falar. Ai, que bom, né? Porque... E aí ela me falou assim, eu tenho uma vaga de front desk se você quiser. Como eu já trabalhava, né, na agência, eu tinha uma ideia de como é que era a vaga de front desk, eu topei na hora, porque o que eu mais queria era ter contato de gente que falava inglês, né? Então, front desk, ela me ofereceu isso só no dia da orientação mesmo. Não sabia disso antes. Desk, né? Não. E o melhor é que o salário de front desk era melhor ainda, né, do que eu tava esperando. Ah, é muito bom. Falando em salário, quanto que você ganhava? Eu ganhava 11 por hora. E o Food and Beverage seria quanto? Era 9,50, mas aí eles tinham gorjeta, né? Chips. Entendi. Mas eu acho que o pessoal do Attractions também ganhava 9,50, mas aí não tinha gorjeta. Eu não sei exatamente quanto eles ganhavam. Mas do Food eu lembro.
Você acha que na entrevista, que como a entrevista é com sponsor, fica difícil de alguém que ouvir essa entrevista, por exemplo, falar, eu queria muito trabalhar de front desk, né? Porque não tem contato direto com a empregadora. No dia da entrevista eu citei que eu gostaria de trabalhar na parte da comida e da bebida e falei que eu tinha experiência fazendo isso, porque aqui, não sei se você conhece desse tipo de coisa, mas aqui no Sul é muito comum os centros de tradições gaúchas. Então, eu costumo trabalhar nos eventos, então eu ficava na parte da comida, da bebida, dos eventos, e eu citei isso na entrevista. Então, eu falei que às vezes esse tipo de experiência ajuda, né? Então, como eu citei que eu tinha essa experiência, eu não sei se eles colocaram algum tipo de observação lá ou não, mas aí, no fim das contas, eu acabei nem trabalhando como food, né? E eu adorei a minha position, inclusive, se der, voltarei na mesma. Que bom! E como era o housing lá de onde você trabalhou? Então, o housing do Wilderness, eu até fiz um relato no grupo, e o housing do Wilderness é o ponto de amor e ódio de toda pessoa que vai pro Wilderness. No meu caso, eu tive alguns episódios de ódio, mas foram bem menores do que os episódios de amor, porque, né, o housing eu achei incrível. Porque, assim, o housing é novo, então ele foi recentemente construído do zero, porque o housing antigo pegou fogo. Fizeram essa reforma, né? E aí eu vou explicar mais ou menos a estrutura dele. Ele tem 3 andares, na verdade, se você olha de frente ele só tem 2, mas é porque tem o subsolo também. No subsolo tem uma cozinha gigante, com muitos fogões, várias mesas, micro-ondas, pias, várias coisas. Bem completo, assim, e tem também utensílios de cozinha, talheres, panelas, essas coisas. Daí do lado da cozinha tem uma sala de estar, com sofás, mesas, televisões. Tem a lavanderia também de moedinha naquele mesmo andar. E também tem algumas salas da administração, além dos quartos, né? No térreo, que foi o andar que eu morei, tem o escritório do RH e os quartos. E no andar de cima só tem os quartos. Cada quarto tem 2 beliches. E essas beliches, então cabe 4 pessoas no máximo no quarto. Armários, tipo closet, assim, com lugar para colocar cadeado, que isso é um ponto muito importante, porque eu não sabia se tinha isso antes de ir. Muito bom, porque as pessoas adoram roubar comida, tá? Tipo, acontece em todo housing. Eu esqueci até de comentar sobre isso. As pessoas roubam comida mesmo, né? Umas das outras. É bizarro isso. E aí dentro do quarto, daí dentro do closet tem lá o lugar para pendurar as coisas, prateleiras e o lugar para colocar o cadeado, muito importante. Tem bancadas com cadeiras e micro-ondas e geladeira dentro do quarto, o que eu achei incrível. Porque, assim, se a gente tivesse que depender só do micro-ondas, da cozinha compartilhada, ia ser complicado. Como o housing é muito grande, eu acho que cabe mais ou menos umas 200 pessoas no housing quando ele tá cheio, então é muita gente. Às vezes, bom, né, quem tá nessa busca pelo work and travel e intercâmbio de trabalho sabe como é que é dividir coisas, né? As pessoas não limpam, né? Tem aquela famosa que a gente conhece, né? Tô pra fazer um meme no meu Instagram com isso. Eu acho que vai ser bem compartilhável, viu? Porque não existe uma pessoa que eu converso que não passou por essa situação das coisas tudo sujas, sabe? Gente que não cuida. Então, assim, na cozinha acontecia isso. Por mais que tinha sempre uma pessoa que limpava todos os dias, tanto a cozinha quanto o banheiro, essa pessoa, ela era meio sangue quente, assim. Então, se ela via que o negócio estava muito zoado, ela ia lá, falava pro pessoal do RH e o RH fechava a cozinha. Então, a gente ficava sem cozinha. E era a punição que eles davam pra gente caso o pessoal não organizasse a cozinha, não lavasse as coisas. O pessoal passava dos limites, né? Aconteceu várias vezes. Porque eles fechavam, por exemplo, 2 dias na semana. Ou eles fechavam, quando eles estavam por aqui com a gente, sabe? Eles fechavam até o momento que alguém se disponibilizasse pra ir limpar. Tipo, as pessoas que tivessem sujado, fossem lá e limpassem. Aconteceu isso na véspera não lembro se foi do Natal ou do Ano Novo. E a gente tinha preparado comida, a gente precisava do forno. E aí eu lembro que a gente ficou assim, ó, pé da vida. Porque a gente tava, meu Deus, essa galera deixou tudo sujo, a gente não vai poder fazer a nossa comida que a gente preparou, sabe? Mas aí eu não lembro quem foi, mas foi alguém dos brasileiros, essa pessoa não tinha nem sujado nada. Ela foi lá, se disponibilizou, limpou a cozinha só pra que a gente tivesse a cozinha pra usar, sabe? Então... Abençoada. Abençoada.
Débora, obrigada. Nossa, não, e essa pessoa que sujou, pelo amor de Deus, né? Que falta de vergonha na cara. Nossa, a gente passa uns nervosos, né, menina? Meu senhor. Mas tudo bem. Qual que era o preço desse housing? Ah, e você falou pontos... Você já falou os pontos de ódio? Ah, então, não citei ainda os pontos de ódio. Tá. Vou citar os pontos de amor e ódio agora. Pra mim, principalmente, o maior ponto de amor é a parte da socialização. Porque a gente tava todo mundo morando no mesmo prédio e a gente tava em mais ou menos uns 100 brasileiros nessa temporada. Então tinha muita gente. Tava sempre ou na living, ou na cozinha, ou nos quartos, ou nos corredores. Então a gente tava sempre juntos, ninguém nunca ficava sozinho. E eu acho que esse é o principal ponto pra quem pensa em ir pro Wilderness e ficar no housing. Porque eu considero que as pessoas que moraram fora do housing, que também existe essa possibilidade, né? Se não quiser ficar no housing, não precisa. Essas pessoas acabavam ficando meio excluídas, assim, do restante da galera, sabe? Porque eles não tinham o convívio diário ali com a gente. O principal ponto de ódio, que eu diria, é que ele tem muitas regras. É aquele negócio de fazer festa, que tem algumas casas, né, do pessoal que vai pro work, que mora em casa, faz festa direto. Isso não dá pra fazer no housing. O housing é cheio de câmeras, então, assim como o resort inteiro, né? Então, se você faz alguma coisa errada, eles conseguem descobrir que foi você que fez. Então, esse também é um ponto... Assim, não digo que é um ponto de ódio, porque... né? Mas a um pessoa pouco tem Big que ter uma Brother, noção. né? Nossa, a gente falava, porque tava bem na época do Big Brother, né? Quando a gente tava lá. E daí a gente falava que tinha o Big Brother Brasil e o Big Brother Dels. Então, era bem assim. Aconteceu um dia, inclusive, da gente voltar numa festa e tinha uma menina específica, assim, ela tinha uma fisionomia muito própria, porque ela tinha cabelo colorido. No dia seguinte da festa, alguém do RH comentou assim, chegou tarde ontem, né, fulana? Aí a gente ficou tipo, como assim? Você tava olhando pelas câmeras, o horário que a gente chegou, sabe? Então, Mas isso a pessoa pode fazer, né? Tipo, pode, não tem problema nenhum. Pode dela, se ela quiser. Cresce, exatamente. Tipo, será que é o hobby deles? Eles pegam uma pizza e ficam assistindo os intercambistas do housing? Pode ser que sim, porque quando eu tava trabalhando no front desk, eu ficava de olho nas câmeras, às vezes, quando não tinha nada pra fazer. Então, eu imagino que sim, que eles devem ter isso como hobby. Nas câmeras do housing? Do hotel, porque tinha câmera nos corredores, nos parques aquáticos. Então, eu ficava, então tipo, é uma passando. coisa que entretém. É realmente o Big Brother, é tipo um pay-per-view do Wilderness. Entendi. Ah, tá. E o preço, quanto que era? Era 90 por semana. Ah, o preço é bom. Tá bem na média. Sim, na média boa. E só mais um pontinho de 100 dólares pra mim Eu ia falar isso. Realmente, abaixo de 100 dólares já é um preço que super dá pra compensar. Só mais um pontinho do Wilderness, dos pontos de ódio ali, que eu acho que é bem importante, que o pessoal vai querer saber, é que uma das regras é que não pode beber no housing. Então, eles fazem inspeção nos quartos. E aí, eles fazem mesmo, né? Fazem mesmo. Tem mesmo. Tem lugar que diz que faz e não faz. Não, eles fazem mesmo. São inspeções aleatórias, assim. Então, eles até dizem, a inspeção pode acontecer acho que era terça ou quinta. Mas, às vezes, era, sei lá, segunda de manhã eles estavam fazendo inspeção. Então, não dá pra acreditar muito nas datas que eles colocam. Mas aí eles entravam no quarto, só davam uma olhada assim se não tava o completo caos, olhavam a geladeira se tinha bebida, o micro-ondas, olhavam meio por cima se tinha alguma coisa errada, e aí se eles encontrassem bebida, que aconteceu algumas vezes com uns amigos, recebia multa. Então, isso é um ponto que é bem importante falar, porque às vezes, né, o pessoal tá acostumado, pensa que vai ter uma super liberdade e realmente dentro do housing isso não acontece. Tem que ser... O pessoal dá o famoso jeitinho, né? Mas não é algo que né, fica fora das leis, porque... teria que, né, não poderia dentro do housing pelas regras dele. E a multa ia dada pra pessoa ou pra todo mundo? A multa da bebida, se eu não me engano, era pra todo mundo. Não, era pra pessoa. Era específica pra pessoa. Aí, se eles não soubessem de quem era, eu acho que eles davam a multa e eles voltam dentro de 24 horas. Então, por exemplo, se é multa de sujeira, era 5 dólares por pessoa. E aí eles davam a multa pro quarto todo, porque era o quarto que tava sujo. No caso da multa de bebida, eu acho que era pra pessoa específica. Mas eu não sei como é que eles faziam pra descobrir quem era. Mas a multa era de 20 dólares, se eu não me engano. E aí eles voltavam
em 24 horas pra ver se ainda tinha alguma coisa. E se tinha, daí eles aumentavam a multa. Acho que ia pra, tipo, $80, $100, algo assim. Interessante esse negócio da multa, né? Nunca tinha visto isso. Lá tudo é multa. Aí, como tem outras regras, dentro, quando você chega, eles te dão uma pastinha com toda a lista das regras e, né, tudo que pode acontecer contigo se você burlar alguma delas. Por exemplo, outra regra que não pode no housing é ter convidado depois das 10 da noite. Então, a gente é obrigado a andar sempre com um crachazinho. Inclusive, eu tô com o meu crachazinho aqui. Tem que andar sempre com esse crachazinho dentro do housing, pra eles saberem que você realmente mora ali. Então, aconteceu também um dia que o pessoal tinha voltado numa festa e voltou todo mundo pro housing, a galera tava feliz da vida, chegou segurança e pediu a identidade do pessoal, e tinha gente lá que não morava no housing. Então, esse pessoal, quem morava no housing e que tinha convidado essa pessoa que tomava multa. E eles faziam também simulação de incêndio. E essa simulação também era bem aleatória, normalmente é uma por mês. E aí você tinha tanto tempo pra sair do prédio, caso contrário era multa. Por isso que a gente sempre fala que, a gente até brincava com esse negócio, né? Que, você respirou? Tomou multa. Então, porque era bem assim. Do que você tomou multa, Giane? Eu não tomei nenhuma. Eu não acredito que eu saí ilesa. Não acredito que você conseguiu. E eles davam warning também pro pessoal. Por exemplo, de chegar atrasado, alguma coisa assim, que não era realmente multa de dinheiro, né? Mas o pessoal recebia um alerta. Né? E eu passei ilesa, tanto de warning quanto de multa. Yay! Boa. Tá, e quanto ao seu trabalho, como eram as horas extras? Você conseguia fazer hora extra? Tinha disponibilidade? Não tinha? Algumas funções tinham mais que outras? Como é que funcionava isso? Então, lá no Wilderness, como tem principalmente nessa última temporada tinha muito J1, não tinha muita disponibilidade de hora extra, não. Então era mais assim, o horário que o manager escalava e that's it, assim, não tinha mais coisa. Às vezes eles disponibilizavam, só pra você entender, o território do Wilderness ele é enorme. Então tem 5 hotéis, 4 parques aquáticos e tem um centro de convenções e tem muitos e muitos restaurantes lá. Então, no centro de convenções, o front desk que eu trabalhei era o front desk onde as pessoas tinham que fazer o check-in se elas fossem em eventos no centro de convenções. Então, eu sempre sabia quando estava rolando evento e normalmente nessas datas era quando eles disponibilizavam hora extra, principalmente de dishwasher, porque daí eles precisavam nos eventos mesmo. Mas, na minha função, eu só fiz hora extra, acho que em 2 semanas. Uma semana, acho que era a semana do Natal, e outra foi uma semana em fevereiro. Deve ser a President's Week, né? Provavelmente. E aí foi porque na semana do Natal, porque realmente estava bombando, eles precisavam de mais gente. Mas na semana de fevereiro não foi nem por movimento, foi porque teve gente que ficou doente. Daí eu cobri essas pessoas, eu cobri 2 funcionárias. Então pode ser que não tenha sido a President's Week. A President's Week é uma outra semana de holiday. Tem, em geral, 2 semanas de holiday, né? Tem a semana que é um pouco antes do Natal até um pouco depois do Ano Novo. E aí, normalmente, dá pra fazer bastante hora extra nesse período, porque tem muito movimento. E tem uma outra semana em fevereiro que se chama President's Week, que também é uma semana chamada Semana de Holiday, que tem muito movimento e muitas vezes é pra fazer hora extra. Então, se a pessoa quiser ir pra lá e juntar bastante dinheiro, seria o caso de pegar um second job. Mas nessa cidade dá pra pegar um second job? Sim, em Wisconsin Dells eu diria que é um dos lugares mais tranquilos de pegar second job, porque onde a gente andava, assim, todos os lugares tinha we are hiring, em todos os lugares eles estavam contratando naquela época. Eu tive vários amigos, poucos brasileiros, porque normalmente essa galera que tava lá não era um pessoal que queria pegar second job. Então, não era esse o objetivo do pessoal. Eles trabalhavam mesmo, tentavam pegar horas extras dentro do Wilderness mesmo, mas eles não procuraram trabalho fora. Mas o pessoal que estava lá, tinha alguns argentinos e alguns peruanos, e o pessoal da Malásia, todos eles pegaram second job. Então, tem muito restaurante lá nos arredores. E o que eu quero dizer com arredores do Wilderness? É tipo 40 minutos caminhando. Isso é arredores do Wilderness. Só pra eu chegar no meu trabalho, que era dentro do território do resort, eu levava 20 minutos caminhando. Então, de tão grande que é? E eu ia fazer tudo por dentro do hotel, né? Uns 20 minutos por dentro. Então, mas eu não pegava frio, por né? dentro do hotel, assim, tipo... Corredores do hotel. Meu Deus!
Então eu saía do Era uma housing. cidade, tipo um cassino em Las Vegas. Tipo isso. Então eu saía do housing e dava 2, 3 minutinhos, assim, só atravessava o estacionamento e entrava no prédio. Aí eu passava por um parque aquático, passava pelos corredores dos hotéis, aí eu ia lá, pegava o meu troco, né, o meu banco, que a gente chamava, e ia pro front desk. E eu ainda fazia uma parte por fora, no externo, porque senão eu ia ter que voltar, fazer um caminho 2 vezes maior, assim, só pra eu conseguir não ir pro frio, né? Aí eu acabava assim, era só 5 minutinhos, eu ia no frio mesmo e não tinha problema. Próximo do Wilderness tem muita coisa. Tem uma Domino's, tem KFC, tem McDonald's, tem Burger King, outros restaurantes que não são restaurantes, assim, de nome, né? Tem outlet, cinema, então tudo isso fica nos arredores. E principalmente nos restaurantes é onde eles mais precisavam de gente para trabalhar. Então esse pessoal da Malásia, os peruanos, eles trabalhavam, a maioria deles era housekeeper, então era um detalhe importante, porque quem conseguia mais pegar second job era quem tinha horário fixo, e os housekeepers tinham horário fixo. Eu não tinha horário fixo, então também seria um pouquinho mais complicadinho, porque eu tinha que combinar, né? E eles trabalhavam, acho que se não me engano, era das 9 às 4 da tarde, ou das 8 às 3, e depois eles iam pro... E você já comentou bastante como era a cidade, que tinha tudo, né? E ela era isolada de outros lugares, mas ela tinha tudo ali dentro, ou ela não era tão isolada, assim, de lugares pra fazer pequenas viagens, ou pra conhecer por perto? Então, próximo de Wisconsin Dells tem Madison, que é uma cidadezinha maior, é onde também tem aeroporto, para quem quiser chegar. O aeroporto mais próximo de Wisconsin Dells é o aeroporto de Madison. Mas é uma cidade que a gente foi passear um dia, mas foi assim, um dia, realmente. A gente foi de manhã e voltou no final da tarde, porque não tinha muita coisa para fazer. Milwaukee é um lugar também que fica, se não me engano, a 2 horas de Wisconsin Dells. Teve o pessoal que alugou carro e foi para Milwaukee assistir um jogo de basquete, se eu não tô enganada. Também é um destino legal para conhecer. E o Wisconsin Dells fica a 3 horas e meia de Chicago, de trem. Eu cheguei pelo aeroporto de Chicago, então eu consegui conhecer um pouquinho de Chicago antes de ir para o Wisconsin Dells. Mas teve gente que foi no meio do intercâmbio mesmo. Já ouvi falar muito bem de Chicago. É muito legal, guria. Eu adorei. Que é uma das melhores cidades dos Estados Unidos. Tem muita coisa. Eu consegui ficar assim, se eu juntar todos os meus períodos em Chicago, eu fiquei 2 dias inteiros, né? Nem deu muita coisa. Foi um dia na chegada, um dia na hora de ir embora. Mas foi muito legal. Eu gostei muito de Chicago. Você recomenda esse empregador, então, pra quem tiver interesse em trabalhar lá? Tem alguma dica, algum esquema, alguma coisa? Muito. Eu indico muito, muito, muito ir pro Wilderness. Claro que não foi um mar de rosas, né? Mas comparando com outros empregadores que eu vi, principalmente na questão de localização, do que tem em si na cidade, então, questão de transporte, a gente tem Uber, tem táxi, tem Lyft, então dá pra usar bem tranquilo pra se locomover lá. É barato o transporte. A cidade é mais estruturada, né? E tem, assim, tem balada pra gente ir, tem cinema, tem outlet. Então, coisas que as pessoas procuram quando querem ir pra um destino pra fazer work and travel. Eu acho que o Wisconsin Dells pode oferecer tudo que você busca. De pontos negativos, olha, é bem difícil eu citar de ir pra lá, sabe? Porque eu tive uma experiência tão positiva. Não tem estação de esqui. Esse é um ponto negativo. Ah, pois é, mas tem estação de esqui, não é do Wilderness, mas tem 2 estações de esqui lá perto. Uma, inclusive, que também contrata J1, que é Cascade Mountain. Cascade Mountain. Inclusive tá contratando pra esse ano ainda, né? Uhum. Se eu não me engano. E tem a Christmas Mountain. Então tem 2 estações de esqui. A Cascade é bem maior do que a Christmas Mountain. Eu cheguei aí na Christmas Mountain, mas eu não esquiei. Eu só fiz snow tubing. Mas eu achei muito legal a experiência. E pra quem, assim, obviamente que todos os trabalhos no Wilderness são internos. Então esse é um ponto pra quem não quer pegar frio, né? Fazer um trabalho externo. É bem legal. Né? Exato. Então a gente pegou uma temperatura lá de menos 28, se eu não me engano. Foi o que a gente pegou de mais frio. Mas assim, ninguém sofria no trabalho porque trabalhava sempre dentro, né? Dentro dos parques aquáticos era assim, de maiô, shortinho, pra fazer 30 graus lá dentro. Então era bem tranquilo. Então tá, legal. Esse é um ponto pra quem quer trabalhar com esqui, daí não, né? Não é. Mas
De resto, eu recomendo aí vai pra muito. Isso. Aí você curte o Wisconsin Dells, você trabalha em Cascade. E falando nisso, quais eram você tinha benefícios trabalhando lá, descontos, passes, coisas que você podia fazer, coisas desse tipo? A gente Comida tinha... de graça? A gente tinha alguns benefícios, sim, mas variava o dia. A gente tinha desconto nas lojas, se eu não me engano, era 25% de desconto. Tinha desconto também nos restaurantes dentro do complexo. E a gente tinha acesso às piscinas nos nossos days off, mas desde que a gente tivesse o aval do nosso manager. Então, o manager tinha que assinar uma autorização pra gente conseguir ir usar as piscinas. E também tinha academia, que a gente usava a academia do hotel mesmo. De externo, a gente conseguia desconto no táxi, porque pra quem era J1, eles davam um descontinho. Tinha um cartão que eu não cheguei a fazer, mas ele é muito bom. Pra quem vai no início da temporada, ele vale muito a pena. Eu não lembro quanto que ele custava, mas era algo em torno assim de 15, 20 dólares. E ele dava uma porcentagem bem grande de desconto em várias atrações na cidade. Ele era mais útil pra quem ia no verão, porque no verão acontece muito mais coisa lá do que no inverno, porque lá é uma região que tem muito lago. Então, essa parte de esportes aquáticos acontece muito lá no verão. Lá, por exemplo, tem um lugar que tem boliche, tem aquelas camas elásticas, eu não sei o nome, mas são várias camas elásticas juntas, assim, e tem kart e mini golf também fora do Wilderness, né, tudo nesse lugar que eu falei. Então, eles tinham desconto para quem fizesse esse cartão. Tinha que conversar com o RH e eles processavam o cartão. Eu não cheguei a fazer, mas existe. Quando eles faziam algum tipo de atividade para nós, por exemplo, eles fizeram uma noite dos esportes para nós. Eles levaram a gente para um lugar, a gente não precisou pagar nada, usou todo o complexo de quadras esportivas e tudo. Eu acho que eles que alugaram, não sei direito como é que funciona. Mas aí todo mundo que era J1 da cidade, mesmo dos outros resorts, foi. Então foi bem divertido porque a gente conseguiu conhecer outros brasileiros que estavam lá e que não estavam no Wilderness. Quando eles levaram a gente pra Christmas Mountain, a gente também pagou menos porque era um desconto de grupo, que era tudo organizado pelo Wilderness mesmo. Você conseguiu juntar dinheiro? Então, boa pergunta. Então, eu sempre falo que teria se eu tivesse me organizado financeiramente? Teria. Mas o meu objetivo não foi esse, desde o início. Então, lógico, então eu acho muito importante a pessoa definir o objetivo dela mesma. Se quero ganhar dinheiro, quero melhorar o inglês mais que tudo, quero aprender a fazer snowboard todo dia sem parar, tipo, visitar X lugar. Então, se você não tinha isso como objetivo, tá ótimo, né? Exatamente. Os meus objetivos eram conseguir viajar no final do programa com o dinheiro que eu tinha juntado lá. Se possível, viajar dentro do período do programa, que eu consegui fazer também. E se sobrasse dinheiro, eu ia trocar de celular. O que também consegui. Então dá pra dizer que eu consegui juntar uma grana legal, mesmo não tendo second job, porque eu consegui fazer todos, né, cumprir com todos esses objetivos. Eu voltei com dinheiro ainda, mas eu sempre falo que eu só voltei com dinheiro porque eu não consegui ir nos parques da Disney por causa do corona. Porque senão eu teria voltado no prejuízo. Entendi. Pra onde você foi? Eu fui pra Nova York. Nova York. E aí você durante ia pra o programa também. Durante o programa eu fui pra Nova York. Então eu fiquei 6 dias, foi início de fevereiro, que eu consegui emendar os meus dias de folga e fui pra Nova York. E no final do programa eu fui pra São Francisco e Los Angeles. Trabalhei até o dia 8 de março, aí eu passei 3 dias em São Francisco, desci de ônibus pra Los Angeles, fiquei 3 dias em Los Angeles e 2 dias no centro de Los Angeles e fiquei uma noite em Santa Mônica. Era pra ter sido mais tempo, mas aí eu antecipei a minha viagem 4 dias. Então eu teria ficado 4 dias a mais do meu Grace, né? Mas eu consegui curtir São Francisco, deu pra curtir muito tranquilo, porque assim, estourou a bomba do nada, né? Ninguém imaginava, enquanto eu tava lá no dia 10 em São Francisco, ninguém imaginava que no dia 14 tudo ia estar fechado, entende? Não tive maiores problemas, assim, foi bem tranquilo. E como que você achou que foi a evolução do seu inglês? Você achou que ajudou bastante, melhorou? Como era o seu inglês antes de você ir e tal?
O meu inglês, antes de ir, ele era assim, um intermediário alto, posso dizer, porque como eu já tinha tido essa experiência morando fora uma outra vez, eu já tinha esse contato, né, aquela vergonha inicial, aquela travada inicial que a gente normalmente dá, eu já tinha perdido, mas fazia quase 5 anos que eu não realmente praticava o inglês. Eu já fui com o inglês ali, um intermediário alto, mas com certeza lá eu consegui ganhar muito mais naturalidade para falar, sabe? Eu não precisava ficar pensando e não ficava gaguejando para conversar. O ponto principal que eu digo que me ajudou foram os meus colegas de trabalho. Porque eu trabalhava o dia inteiro só com pessoas que falavam inglês. Então não tinha nenhum brasileiro trabalhando na mesma recepção que eu. O script que a gente usava para falar com os hóspedes era sempre o mesmo. Então eu chegava a enjoar de falar a mesma coisa. Então o que eu treinava mais do inglês mesmo era quando eu conversava com os meus colegas de trabalho, quando não tinha hóspede lá. Então a gente estava lá preparando pastinhas, né, organizando papelada, limpando a recepção. E aí a gente conversava muito. Eles foram muito receptivos comigo. Foi nesse momento, acho que foi quando eu mais treinei o meu inglês. Não era nem trabalhando, mas era com os meus colegas de trabalho. Entendi. Ah, legal, que bom que melhorou. É importante que a pessoa se procure uma forma de praticar também, né? Eu acho que um ponto muito legal de citar é que, por mais que as pessoas querem muito ir para um lugar e treinar super o inglês, mas ter brasileiro, quando a gente volta para casa, é uma coisa gloriosa, sabe? Porque a minha cabeça ficava assim, ó, de falar inglês o dia inteiro, e eu voltava para casa e ficava aliviada de que eu tinha as minhas colegas de quarto brasileiras para conversar, sabe? Porque a gente vai para ficar pouco tempo, né? Então são 3 para 4 meses. Nesse período, ele serve muito pra gente melhorar o inglês, mas também a gente não consegue virar fluente em 4 meses. Então esse é um ponto que eu gosto, porque tinha muito J1 lá. E acho que essa foi a melhor parte, assim. A experiência de trabalho foi muito legal. A questão do contato com os americanos foi muito legal, mas esse ponto de ter brasileiro, principalmente nos nossos momentos de lazer, foi muito incrível. E durante esse período eu ganhei um prêmio de funcionário do mês. Fiquei muito feliz, inclusive, porque eu jamais esperava. E eles me surpreenderam, porque eles me chamaram pra conversar como se eles fossem me dar, assim, um esporro, sabe? E aí eles, porque a gente acabou conversando aqui, né? A gente queria falar contigo, porque algumas coisas não estão muito certas. Eu já, gelei, né? Aí, todos os gerentes e os diretores estavam lá naquele dia. E aí, eles me falaram que eu tinha conseguido o prêmio de funcionário do mês, que é por conta de feedbacks dos hóspedes. E eles mesmos, né, votam, porque eles veem o nosso desempenho diário. Né? E eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, eles mandaram um e-mail pra agência daqui falando sobre isso, e é um ponto que foi um dos pontos altos da viagem, com certeza. Ah, que legal, fico feliz por você. É bem gostoso, né? Porque você faz o seu trabalho só se dedicando sem esperar, e aí você recebe... Mas o que você ganhou de prêmio? É isso que a gente quer saber. Eles me deram um cesto, juro por Deus, era desse tamanho assim, ó, enorme, de doce. Eles me deram ingressos pro cinema, e eles me deram, se não me engano, era $50. Aí eu gostei. Uhum. E me deram um certificadinho, colocaram fotinha minha na parede e tal. Fofa. E foi muito legal, eu adorei. Fiquei muito feliz. E outra coisa muito legal pra quem trabalha de front desk é que uma das partes do hotel, isso é uma curiosidade que eu não sabia quando eu cheguei lá, que os quartos do hotel, eles têm donos. Então as pessoas compram os quartos do hotel. São apartamentos, na verdade, com vários quartos, cozinha. A gente normalmente avisava os hóspedes sobre isso e falava assim, se vocês quiserem fazer um tour pela propriedade, vocês podem ir em tal lugar, que aí eles vão mostrar e tentar vender os apartamentos. E aí a gente ganhava, não era uma comissão, mas era assim, uns bônus por a gente mandar as pessoas nos tours. E eu ganhei, acho que no geral do programa deu uns $150 por aí, no período todo. Coisa já, né?
bem legal. E eu descobri isso só quando eu cheguei lá. Muito bom, obrigada por ter contado. Mas é isso, eu acredito que já temos passado por todos os pontos importantes desse empregador, se para essa cidade, se para esse lugar. Conhecer a neve, mas não quer ficar no frio, enfim, dá pra juntar dinheiro lá, né? Se a pessoa quiser também, se não quiser pode só curtir o rolê. Muito obrigada por ter participado, eu acho que agregou muito pra mim, pra quem quer ir fazer essa experiência também. Muito obrigada mesmo por ter participado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, como eu já falei, de ter participado aqui. É o canal que eu acompanho sempre e muito obrigada, adorei. Não esqueçam de deixar um comentário com dúvidas ou o que vocês acharam desse empregador, que parece uma opção muito legal. Se tiverem dúvidas, podem procurar a Giane, eu vou deixar o Instagram dela. Quem for pra lá, conta aqui também, quem tá pensando em ir pra lá, conta pra gente. Um beijo e até a próxima. Só queria fazer um comentário que tá 41 graus, eu tô derretendo, eu tô morrendo, na moral. Menina, aqui tá fazendo, ontem fez 35, aqui deve estar agora isso aí. Eu tô aqui com meu ventilador. Não, eu vou mostrar. Nossa senhora.